pessoal, a gente está aqui agora na introdução da grande aula de psicopatologia geral e transtornos psiquiátricos ou transtornos mentais. Eu sou Clarice Rinaldi, vocês já me conhecem da parte de psicopatologia geral. Só para lembrar, inicialmente, a gente está trabalhando com uma bibliografia sugerida. A gente já falou, né, na parte de psicopatologia geral, Manual de Psicopatologia do professor Elie Cheniot, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais do Dalgala Rondo, do professor Dalgala Rondo, e aqui, para essa parte específica dos transtornos mentais, né, psicopatologia / transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, bibliografia que a gente está sugerindo e com a qual a gente trabalhou para montar essas aulas é o livro Psicopatologia, uma abordagem integrada, do Barlow e Duran, que é um livro relativamente novo, talvez alguns de vocês, não sei se já chegaram a estudar por ele na graduação, e que já utiliza o DSM-5. Então, é um livro que fala dos transtornos mentais já com base no DSM-5. Então, por isso que ele é muito novo, é um livro de 2016, 2015 ou 2016, e que já foi utilizado não como bibliografia no edital, mas como bibliografia utilizada para justificativa de respostas pela Consulplan em um concurso de 2016. Então, por isso que a gente tem trabalhado com ele, porque a gente percebeu, foi até uma dica de um aluno que avisou para a gente que tinha feito tinha recorrido de uma questão e a resposta da Consulplan foi exatamente utilizando como bibliografia o livro do Barlow e Duran. Então, Psicopatologia em uma abordagem integrada é um livro interessante como bibliografia, até porque, estudando esse livro, vocês já vão estar estudando o DSM-5, porque ele se baseia principalmente, ou só no DSM-5. Então, quem tem, de repente, esse livro, acho que não precisa necessariamente ir ao DSM-5, porque tudo que está ali já está baseado no DSM-5 e com uma direção mais específica, principalmente para os transtornos de adulto. Ele não fala tanto dos quadros de infância, mas em provas em que a gente não tem transtornos de infância sendo cobrados, também vocês não precisam se preocupar em geral com os transtornos da infância. Então, o livro do Barlow e Duran é um bom livro para estudar essa parte de transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, inclusive já tendo como base o DSM-5, que é um outro ponto aqui da nossa bibliografia sugerida, não é? O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, em sua 5ª revisão, o DSM-5. E a gente sempre mantém também, como bibliografia sugerida e como base bibliográfica, a Classificação Internacional de Doenças, em sua 10ª revisão. Por quê? Porque, na verdade, oficialmente, a classificação de doenças que a gente utiliza no Brasil é a CID-10. Então, se algum de vocês, para além do estudo para concurso, utilizar também essas aulas para um estudo clínico de vocês, é importante conhecer o CID-10, porque é com ele que a gente vai fazer, por exemplo, laudo para perícia, laudo para INSS, laudo para o plano de saúde do paciente para pedir reembolso de consulta. É a CID-10 que a gente tem que usar para todos esses laudos, porque ela que é a classificação que a gente utiliza no nosso país, e não o DSM-5. O DSM é utilizado para pesquisa e não para os fins jurídicos. Para os fins jurídicos, a gente utiliza a CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, lembrando, né? A Classificação Internacional de Doenças, ela é uma classificação de todas as doenças que existem em medicina, uma tentativa de fazer, já do início do século XX, de fazer com que todos os médicos falassem a mesma língua ao se encontrarem em congressos e tudo isso, para cada um não chamar de um nome diferente da mesma doença. Então, ela abarca todas as doenças da medicina e tem uma parte específica que é dos transtornos mentais. O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, uma publicação americana, na verdade, fala só dos transtornos mentais e não de todas as doenças. Então, CID-10, ela é utilizada praticamente no mundo todo, né? Ela é uma publicação da Organização Mundial de Saúde, enquanto que o DSM é uma publicação americana da Associação Psiquiátrica Americana. Então, tem essa diferença. A CID-10, teoricamente, tem um peso maior, mas cada vez mais o DSM também tem tido peso importante nos nossos estudos de transtornos mentais. E, mais uma vez, só reforçar o Psicopatologia do Duran e do Barlow, porque ele já foi utilizado pela Consulplan, uma das bancas que tem participado mais de concursos, já tem sido a Consulplan. Então, quem estiver fazendo alguma prova da Consulplan, vale a pena, de repente, estudar pelo Psicopatologia do Barlow e Duran. Lembrando aqui um pouquinho nessa nossa introdução, a gente vai falar agora, dessa grande parte
da aula, não é, dos transtornos mentais, mas a gente precisa lembrar por que a gente fala de transtorno mental, não é? E lembrando, né, por que a gente fala de síndromes psiquiátricas? Hoje a gente usa muito o termo transtorno mental, mas a gente pode também chamar de síndromes, porque a gente precisa, na verdade, falar de transtorno mental é falar exatamente aqui de diagnóstico nosológico. Então, quando o indivíduo chega para um atendimento, ele chega em geral com uma queixa, com um sintoma ou com um sinal, ou ele chega trazido por um familiar, né, no caso nosso da área de saúde mental, às vezes ele chega trazido por um familiar que tem uma queixa sobre o indivíduo, mesmo que o indivíduo não traga a queixa, mas tem ali alguma queixa, seja do próprio paciente, seja de alguém que vem com ele. Então eu tenho um sintoma ou um sinal. Essa diferenciação em medicina a gente chama de sintoma, aquilo que o paciente diz que sente, sinal, aquilo que a gente percebe no paciente, mesmo que o paciente não diga. E a partir do conjunto de sinais e sintomas, na avaliação que a gente faz com o indivíduo ali no atendimento dele, a gente chega a um diagnóstico sindrômico, que é exatamente, síndrome é um conjunto estável de sinais e sintomas que podem ter diversas causas. Então eu posso chegar a um diagnóstico de uma síndrome depressiva. Mas será que é depressão maior? Será que é uma depressão recorrente? Será que na verdade é uma distimia? Será que é uma depressão secundária a um determinado medicamento? Isso tudo já é o diagnóstico nosológico, que eu só vou chegar também na continuação da minha avaliação, que às vezes eu nem chego no primeiro atendimento. Às vezes o primeiro atendimento de um paciente, a gente chega só a um diagnóstico sindrômico e é só com a evolução do caso, com também, às vezes, exames laboratoriais, exames que a gente pode pedir para ajudar a gente a entender o caso. Por exemplo, se eu tenho alguma dúvida que possa ser uma depressão secundária a alguma doença, algum determinado tipo de carcinoma, de câncer, eu posso pedir alguns exames, ou posso até pedir uma outra consulta com um colega oncologista para saber, olha, será que ele pode ter alguma outra doença que está causando esses sintomas depressivos? Então, eu posso utilizar, apesar da gente não ter exames laboratoriais que dão diagnóstico na área de saúde mental, a gente pode utilizar exames que possam ajudar a gente a entender o quadro do paciente. Por exemplo, sintomas depressivos podem aparecer também em quadros de hipotireoidismo. Então, eu posso pedir um exame laboratorial para checar como estão os níveis de hormônio tireoidiano daquele paciente para saber, será que esse quadro é secundário, na verdade, a um hipotireoidismo? E aí o que eu tenho que tratar é o hipotireoidismo e não se trata de uma depressão primária? Isso tudo faz parte da avaliação que a gente faz para poder chegar ao diagnóstico nosológico. E qual a importância de todo esse caminho, de partir do sinal ou sintoma que o paciente traz, construir um diagnóstico sindrômico, chegar a um diagnóstico nosológico, que é baseado nas classificações atuais, que são CID-10 e DSM-5. Então, as classificações atuais, as classificações de doenças, servem para que a gente possa chegar a um diagnóstico nosológico, que a gente fale a mesma língua a todo mundo e que cada um não chame de nomes diferentes a mesma doença. Era algo que acontecia, por exemplo, até o século XIX. Isso mudou exatamente no século XX com o advento da primeira classificação internacional de doenças, dessa tentativa de juntar todo mundo para falar a mesma língua, porque senão os médicos franceses chamavam as doenças com nome, os médicos alemães chamavam de outra, e na verdade estavam falando de quadros semelhantes, cada um com um nome diferente. Isso não só na área de saúde mental, na psiquiatria, mas também na medicina como um todo. Mas qual a importância, voltando aqui para o diagnóstico nosológico? É porque ele vai me orientar na minha conduta terapêutica e no meu tratamento. Então, se, por exemplo, o quadro de depressão, na verdade, é secundário a uma alteração, por exemplo, da tireoide, a um hipotireoidismo, bom, eu tenho que tratar o hipotireoidismo. Agora, se esse quadro de depressão ele é primário, ele é um quadro de depressão maior, que não tem uma outra causa orgânica, então eu tenho que tratar a depressão. E aí, como que eu vou tratar a depressão? Eu vou pensar em passar medicação, de repente eu vou avaliar a partir dos sintomas. Se forem só sintomas leves, a gente entende hoje que não precisa necessariamente começar com medicação, precisa sim de psicoterapia. Então, isso tudo vai ajudar para que a gente possa chegar à conduta terapêutica, a traçar um tratamento e, por exemplo, nos CAPs, um projeto terapêutico singular, quando a gente está pensando em pacientes que vão ficar em acompanhamento durante muito tempo por terem quadros que são quadros crônicos, como por exemplo a esquizofrenia, eu preciso pensar não só no tratamento naquele ponto, mas pensar num projeto terapêutico para aquele paciente. Como que a gente vai lidar com ele?
fazer um bom diagnóstico já é um bom passo para que a gente possa pensar esse projeto terapêutico, seja num tratamento mais de curto prazo, seja num tratamento mais longo. Então, essa é a importância da avaliação, lá começando na parte de psicopatologia geral, do exame do estado mental, que vai levar a gente a fazer um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico nosológico, que muitas vezes, lembrando, não é feito no primeiro atendimento, muitas vezes eu preciso acompanhar a evolução do indivíduo, mas isso tudo visando a minha conduta terapêutica, o meu tratamento para o meu paciente. E lembrando que em saúde mental a gente está sempre falando de um tratamento que quase sempre nunca é só medicamentoso. A gente utiliza sim a medicação, é meu papel, como psiquiatra muitas vezes medicar os pacientes. Na maior parte das vezes a gente hoje tem uma gama de medicações que podem sim aliviar muito sofrimento de muitos pacientes, mas em saúde mental o tratamento é praticamente sempre conjunto com um acompanhamento psicoterápico. Qual linha que vai ser, aí é uma discussão maior, mas sempre o acompanhamento psicoterápico, o apoio psicoterápico, o apoio psicossocial é sempre muito importante no tratamento de quadros de transtorno mental no campo da saúde mental como um todo, certo? Então, nunca a gente vai pensar só em medicação. Gente, eu trouxe aqui mais 2 slides para terminar essa nossa introdução, só para a gente lembrar, algumas pessoas não conhecem. Quando a gente fala em classificação internacional de doenças, CID-10, do que a gente está falando? Exatamente de todos esses transtornos aqui que estão bem definidos dentro dessa classificação. Muita gente às vezes faz a confusão, Clarice, eu não entendo o que é aquela coisa de F, tem um número, isso é só a codificação em letra e número, porque ajuda às vezes a gente ao invés de, por exemplo, num laudo, eu escrever que a pessoa tem um transtorno, transtorno bipolar do humor, eu vou só colocar F31, por exemplo. E aí o colega lá, médico, vai saber do que eu estou falando, eu não preciso escrever de forma corrida, de tal forma que pessoas que não são do campo da saúde não vão saber do que a gente está falando. Quer dizer, podem até saber atualmente com o Google, todo mundo pode descobrir qualquer coisa, mas a princípio eu estou garantindo algum sigilo e eu estou mantendo aquilo dali de alguma forma sigilosa ali para o paciente. Então, é só uma codificação do transtorno. Ninguém precisa ficar decorando os Fs, tá? A gente precisa conhecer como esses transtornos são apresentados na CID-10. Então, são esses grandes grupos, então vai transtornos mentais orgânicos, os comportamentais devido ao uso de substância psicoativa, tem o grande grupo da esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes, grupo dos transtornos de humor, grupo dos transtornos neuróticos, grupo das síndromes comportamentais associadas a distúrbios fisiológicos e fatores físicos, os transtornos de personalidade, retardo mental, transtorno do desenvolvimento psicológico e transtorno do comportamento, os transtornos emocionais que aparecem na infância. Então, F80, transtorno do desenvolvimento psicológico, aqui a gente tem o grande grupo dos quadros de autismo, e os transtornos de comportamento na infância e adolescência. Esses 2 grupos aqui, F80 e F90, são grupos de transtornos na infância. E por último, o transtorno mental não especificado, que é um codificador para quando a gente não sabe o que a pessoa tem, a gente coloca, tem um transtorno mental e eu não sei o que é, F99. Então, são grandes grupos da CID-10. E aqui o DSM-5, né, o Manual Estatístico, na sua 5ª revisão, também tem grandes grupos. Na verdade, ele subdividiu mais ainda e a gente tem aqui, vocês podem ver, muito mais do que no CID-10, mas na verdade, praticamente quase tudo que aparece no DSM-5 aparece também na CID-10. Quem tiver o DSM-5 em casa pode abrir lá nas primeiras folhas, quando tem exatamente essa codificação, né, a listagem de todos os transtornos, antes de ele começar a explicar, que é a parte maior, vocês vão ver que tem lá, por exemplo, transtorno do neurodesenvolvimento. Aí ele vai colocar todos os subtipos de transtorno do neurodesenvolvimento. E vai ter do lado, à esquerda, em cinza clarinho, tá lá F alguma coisa, que é exatamente a correlação daquele transtorno, que ele de repente dá um outro nome do DSM-5, mas o que é ele na CID-10. E vocês vão ver que a grande maioria dos transtornos que aparecem no DSM-5 estão também na CID-10. Então, o que eu quero lembrar? Quem conhece bem CID-10 não precisa ficar preocupado em reestudar o DSM-5. Calma, a maior parte do que aparece em prova
vai ser aquilo que também aparece na CID-10. E alguns transtornos que não aparecem na CID-10 são exatamente os que a gente vai trabalhar aqui nas próximas aulas, porque a gente pensou exatamente em pensar aquilo que pode ser importante porque não aparece, não tem correlação na CID-10, é o que o DSM-5 trouxe de novidade. Então fiquem tranquilos, não precisa ficar muito preocupado em estudar toda a DSM-5, até porque a maior parte continua tendo correlação com a CID-10, certo? Gente, acho que aqui a gente termina a nossa introdução para essa grande aula dos transtornos mentais. Vocês vão ver que a aula está dividida por cada um dos transtornos. Vocês vão poder, de repente, fazer uma revisão. De repente, quem não está lembrando tanto de transtorno de humor, vai poder ir direto para essa aula. Vocês vão poder assistir como for melhor para cada um de vocês. Boas aulas e boas provas!